Meus irmãos, quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Verso de número 1. Verso 1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a palavra da vida, ou o verbo da vida, como diz algumas versões, e a vida se manifestou a nós. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Diga amém, queridos. Amém. Curve a tua cabeça. Amado Deus e querido Pai, Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui em Tua preciosa presença e nós vamos falar sobre a Tua palavra, Senhor. Palavra esta poderosa que tem o poder de nos alcançar, de poder de falar conosco, e nós pedimos a Ti que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. É sobre o Teu Filho, Senhor. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós te pedimos e também nós te agradecemos para a glória do nome de Jesus. Continue conosco, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler o capítulo 1 da primeira epístola que João ele escreve. João, o discípulo amado, aquele mesmo que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus enquanto ele discursava, o mesmo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, é o mesmo João que é apelidado de o filho do trovão. Para a Bíblia apelidá-lo dessa forma, aí nós já entendemos a natureza destes homens antes de conhecer Jesus. Nós encontramos João e Pedro, ou Pedro e João, com uma personalidade antes do Pentecoste, quando estes homens eles são encharcados pelo poder de Deus. No dia de Pentecostes, nós vemos o Pedro, ele pregando para uma imensa multidão, e na sua primeira pregação, o texto bíblico diz que ele ganha quase 3.000 almas naquela pregação que ele faz, aquela audiência que estava presente ali.
Esse João, quando ele vai escrever esta carta a esta comunidade, João está combatendo um pensamento da época chamado gnosticismos. A palavra gnosis, ela vem de conhecer ou conhecimento, e este grupo, eles alegavam um suposto conhecimento que eles julgavam ter. Eles entendiam que a matéria era má, o corpo de nada aproveitava, e que Cristo, ele viveu em um corpo, mas que esse corpo não tinha muita importância, e que o homem, ele podia fazer o que ele quisesse com o corpo, porque o corpo de nada prestava, porque o corpo, a matéria, era má. E eles estavam negando a vida de Cristo. Os gnósticos estavam desautorizando a vida e o ministério de Cristo. Por isso João, ele vai escrever esta carta para combater estas heresias que estavam rondando a igreja de sua época. E os irmãos vejam, se não é isso que acontece também com a igreja nos tempos de hoje. Os tempos se passam e muda-se a roupagem, mas a linguagem é a mesma. Nós vemos o mundo, e não apenas o mundo, mas algumas autoridades eclesiásticas, religiosas, tentando se infiltrar dentro da igreja com falácias, com doutrinas que não está de acordo com a palavra de Deus, e cabe a nós usarmos o púlpito das nossas igrejas, o momento de fala que nós temos para orientar a igreja de Deus, porque, como disse Paulo na carta que ele escreve à igreja da Galácia, no capítulo 1, verso 8, dizendo que se um anjo do céu, ou até eu mesmo, ele se coloca também, que eu, ou até mesmo um anjo do céu, vier pregar um outro evangelho, além daquele que já foi anunciado, que seja anátema, ou que seja maldito, porque nós temos a palavra de Deus para poder nos nortear naquilo que é verdade e naquilo que não procede pelas escrituras bíblicas. Sexta-feira agora nós tivemos um estudo bíblico abençoado pela nossa irmã Ana. Na outra sexta-feira que antecedeu, 15 dias após essa sexta-feira passada, o pastor Fernando falou sobre os bereanos, sobre a importância das escrituras sagradas, de estarmos analisando. Às vezes, eu já preguei em lugares onde pessoas, elas leem a palavra de Deus, ou no momento em que a pessoa está pregando, elas fecham a Bíblia. E aqui eu dou um conselho aos irmãos: não fechem a Bíblia, continue com a Bíblia aberta, comparando, fazendo como os bereanos. Se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou pregando, ela procede da palavra de Deus. A minha palavra não pode jamais, não deve ser a palavra final. Não podemos sair daqui com aquele sentimento, como que alguém diz: ah, mas o meu pastor disse isso. Mas e se o teu pastor, se eu estiver falando algo que não provém da palavra de Deus? Se o que eu estou dizendo é apenas um pensamento meu e não está de acordo com a palavra de Deus? Daí a importância de nós sermos como os crentes bereanos, de estar analisando se aquilo que alguém está falando provém da palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser. João está falando a respeito de Jesus. Ele está dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que João está dizendo é que ele não apenas ouviu, mas ele viu, ele tocou, ele experimentou da palavra da vida, que era o próprio Jesus, o Filho de Deus. E a pergunta nesta manhã é: quem é Jesus? É uma pergunta que fica no ar para nós respondermos para nós mesmos.
Quem é Jesus? Eu penso que antes de nós respondermos, primeiramente, quem é Jesus, primeiro nós temos que identificar quem não é Jesus, ou aquilo que ele não é. Não é verdade? Talvez antes de nós construirmos aqui uma ideia, logicamente, baseada nas Escrituras Sagradas, nós temos que identificar quem Jesus não foi e quem ele não é. Jesus, ele não foi um curandeiro. Jesus, ele não foi um milagreiro. Como as pessoas de sua época, muitos pensavam, muitos das lideranças pensavam que ele era apenas um curandeiro, ou um impostor, ou um milagreiro, em que as pessoas levavam os seus entes queridos para poder ser curado por ele. Jesus não era e não é o gênio da lâmpada mágica. Quando alguém está precisando de algum milagre, você se lembra desses desenhos, aonde alguém encontra uma lâmpada mágica e esfrega naquela lâmpada, e aí sai o gênio da lâmpada, e ali a pessoa ela tem direito a fazer 3 pedidos, e o gênio da lâmpada vai realizar o desejo, os 3 pedidos que ele faz ao gênio. Jesus, ele não foi e não é um espírito evoluído, como pensam os kardecistas, que ele foi um homem muito importante da sua época, e que ele se reencarnou na pessoa de Elias, ou na pessoa de João Batista. Ele mesmo vai dizer, quando pergunta para João Batista quem era ele vai dizer em altas palavras, dizendo que ele não era o Cristo, e de que ele não era Elias, e ele vai dizer que ele, quem? João Batista, era a voz que clamava no deserto, uma voz que tinha eco, uma voz que ele arrastava a multidão para poder ouvi-lo, com a mensagem de arrependimento. Jesus, ele não foi apenas um homem iluminado, como pensavam, ou como pensam os budistas, que Jesus, ele foi um homem iluminado. Jesus não foi e não veio para fundar mais uma religião. Guarde isso, como eu disse aqui, agora há pouco, aqui nesse púlpito. Ele não veio fundar mais uma religião, porque na época que ele veio, já havia diversos tipos de religião, já havia centenas de religiões na época em que ele veio. Ele não veio para fundar o cristianismo, não, ele veio para trazer salvação à humanidade. Ele veio para apresentar, mostrar o caminho de volta até o Pai. Esse mesmo caminho que os profetas vieram tentando trazer uma mensagem, alguns de arrependimento, alguns de juízo, alguns mostrando o caminho de volta até Deus, mas todos estes profetas, eles falharam na missão para a qual eles foram mandados, não por incapacidade deles, mas porque o povo era um povo obstinado de coração. Daí este amado Cristo, ele vem para mostrar, para religar o homem de volta até Deus. A pergunta é, após nós construirmos uma ideia de quem não era Jesus, agora resta-nos nós mostrarmos quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Responda com você mesmo. Quem é Jesus? Jesus, alguém vai dizer, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o amado Filho de Deus. Quando nós usamos essa expressão que a Bíblia mostra que ele é o Filho de Deus, talvez para alguns tenha a dificuldade para entender essa expressão, porque quando se fala filho, dá-nos a compreensão de filho. Por exemplo, eu tenho a minha filha, vocês têm os filhos de vocês, e quando se fala filho, dá-nos a entender que filho é alguém que foi gerado,
é alguém que nasceu de outro alguém. Então, quando se fala filho de Deus, às vezes dá o entendimento que se ele é filho, então logo ele foi gerado. A verdade é que Jesus, ele não foi gerado. Quando João diz o que era desde o princípio, João está dizendo que ele já estava na eternidade com o Pai. Ele já estava no momento ápice da criação. Ele já estava no start quando o universo foi gerado. Ele já estava lá. Alguém vai dizer que Jesus passou a existir, e esta fala é uma fala que não cabe a ele, porque logo quando nós falamos de passou a existir, é que a algum momento ele passou a existir. Então é uma fala meio perigosa. Jesus, ele já estava na eternidade com Deus, com o Pai. Alguém pensa que ele passou, eu vou usar esse termo, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. Ele passou a existir no momento em que ele nasceu de uma forma virginal de Maria. Alguém pensa que Jesus, ele entrou no curso da história quando ele nasceu de Maria, mas na verdade ali foi o processo da encarnação. Guarde isso, encarnação e não reencarnação. Jesus se encarnou, o verbo se fez carne, a palavra da vida se fez carne, ele habitou num corpo humano como este meu, como este seu, só que detalhe, sem pecado. Ele já estava na criação. Quando a Bíblia usa o termo, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando a Bíblia usa o termo façamos, Jesus já estava lá com o Pai. A palavra reativa dele, quando ele diz haja luz, esta palavra foi a palavra do próprio Deus, do verbo divino, do Filho de Deus, porque a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra da criação, ele estava na eternidade, era ele quem estava lá, ele é a sabedoria de Deus, ele é aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus, ele é aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo de número 1, verso de número 26, ele é o mistério de Deus. Ele é aquele que a ciência não compreende. Por quê? Porque a ciência trabalha com experimento. Não tem como experimentar Jesus em laboratório. A forma como nós o experimentamos é quando a presença dele vem. Este é o experimento real. É quando nós sentimos ele. É quando a nossa carne treme, é quando a velha cristalina vem e lava os nossos olhos. Este é o experimento, por quê? Porque ele é o mistério de Deus, ele é aquele que ele era pregado através de símbolos na primeira aliança, ele estava por detrás do castiçal, ele estava por detrás do candelabro, ele estava por detrás da pia de bronze, ele estava por detrás do altar de incenso, ele estava na eternidade, e ele está aqui nesta manhã. É este Jesus que eu vos prego, é este mesmo Jesus que quando Paulo chegou em Atenas, viu diversos altares, e ele olhou para um altar que estava uma placa dizendo ao Deus desconhecido. É este Jesus que eu prego nesta manhã, é aquele que quando você saiu de casa, disse para ele, eu vou, Senhor, mas tu sabes de que forma eu estou, e ele diz, vai mesmo assim, porque é lá que eu vou falar contigo, é lá que eu vou manifestar minha glória para você. É este Jesus, que ele já estava na eternidade, e que também está presente aqui em nosso meio. Ele é tão grande, e ao mesmo tempo tão pequeno, que ele cabe no coração de cada crente que está aqui nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Paulo vai escrever a sua carta à igreja de Colosso, no capítulo de número 1, verso 15. Projeta para nós, por favor, para que a igreja acompanhe. Olha o que ele diz, quem é ele? Ele, capítulo 1, verso 15 de Colossenses, vai dizer, ele é o Filho,
é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Ele é primeiro em tudo. Tudo é para ele. Tudo veio por meio dele. Eu fico olhando pessoas que elas se julgam importantes. Se nós falarmos do homem mais rico deste mundo, pessoas que se sentem importantes, que têm o poder aquisitivo em suas mãos, que eles mandam e desmandam, é porque não conhecem a autoridade deste que fez os céus e a terra. Eu gosto muito daquele hino que nós cantamos aqui, onde diz que os reinos vêm e vão, mas o trono dele permanece para todo sempre. Meus irmãos, o nosso Cristo, ele viu tronos se levantando e tronos caindo. Ele viu reinos se levantando e reinos sendo abatidos. Ele viu Nabucodonosor se levantando, ele viu Nabucodonosor caindo. Ele viu os faraós se levantando e também viu os faraós caindo. Ele viu Hitler dizimando o seu povo, mas também ele viu Hitler caindo para não levantar mais. Este Jesus, a Bíblia diz que ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais experimentar a sepultura. Ele está aqui nesta manhã. Ele reina na tua vida, ele reina na tua casa, ele reina na tua história. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Redentor. É por ele e por meio dele que estamos aqui nesta manhã. Aleluias. Quem é este Jesus no Antigo Testamento? Quem é Jesus no Antigo Testamento? É verdade que se você ler lá no Antigo Testamento, às vezes as pessoas, por não ter familiaridade com a Bíblia, com o texto sagrado, olham para a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é de Deus e o Novo Testamento é de Jesus, como que se fossem duas Bíblias, como que se fossem duas Escrituras, mas a Bíblia, ela é uma só. A Bíblia, ela é uma só. O próprio Cristo diz: examinai as Escrituras, porque dela cuidais ter a vida eterna. E que Escritura era esta que ele fazia menção? Era o Antigo Testamento, que era a Bíblia da sua época. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e os Salmos e os livros dos profetas. Esta era a Bíblia que Jesus lia naquela época. As pessoas olham, como eu disse, para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, é Deus agindo aqui e Jesus agindo aqui. A verdade é que esse Jesus que nós estamos falando, ele já atuava no Antigo Testamento. O nome dele, Cristo, ou Cristo é o título da verdade, que é Messias, o Machia de Deus, ele já atuava no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ele se apresentando de uma forma teofânica. O que significa, pastor? Teofania, manifestação de Deus aos homens. Quando nós olhamos Jacó fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú estava enfurecido com Jacó. Os irmãos se lembram, Jacó havia tomado não, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Quando ele fica sabendo que Jacó havia feito aquilo que os irmãos conhecem a história, Jacó agora está fugindo de Esaú.
E a Bíblia diz que quando ele chega no vale de Jaboque, Jacó coloca a sua família para passar na sua frente, porque o líder faz isso. Ele não vai na frente e deixa os seus liderados para trás. O líder, ele encabeça. Jacó, por mais que ele fez tantas coisas erradas na sua vida, mas ainda tinha um espírito de liderança. Com algumas pessoas, empregados, gados, ovelhas, os seus filhos, as suas concubinas, eles estão passando pelo vale de Jaboque. Ele coloca os seus filhos, os seus empregados, os seus gados na frente, e vai passando, um após um, e foi no vale de Jaboque, o vale de Jaboque, que Jacó teve um encontro com este Cristo amado. Pastor, mas eu li esta passagem, eu não vi Jesus lá, mas ele estava lá de uma forma teofânica, o anjo do Senhor. Todas as vezes que você ler na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, a expressão o anjo do Senhor, observe que o anjo, a palavra anjo está com A maiúsculo ali, é o próprio Cristo se apresentando aos seus servos naquela época. Jacó colocou todo mundo para passar. De repente, quando estava só ele e o anjo do Senhor, o Cristo de Deus, estava ali, a Bíblia diz que Jacó começa a lutar com ele a noite inteira, dizendo: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. A Bíblia diz que o dia estava amanhecendo, Jacó travou uma batalha com aquele anjo, que era o próprio Cristo, e disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E a Bíblia diz que o anjo pergunta o nome dele, e Jacó responde: eu me chamo Jacó. E o anjo muda o nome dele, e a pergunta é: qual o anjo que tem poder de mudar o nome de alguém? E o anjo do Senhor, a saber, o próprio Cristo, mudou o nome de Jacó naquele dia, e nunca mais Jacó foi o mesmo. Pode observar, muitas nações, muitos povos levantaram junto com Israel, vieram até mesmo antes de Israel. Jacó teve o nome mudado de Jacó para Israel, e a verdade é que muitos povos se levantaram até mesmo antes de Israel e acabaram-se na história, se perderam na história, se acabaram, foram dizimados. Quem são os filisteus? Eles existem hoje com outro nome, de outro povo. Quem são os amalequitas? Eles podem até existir com o nome de outros povos, se perderam na história, mas Israel perdura até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque esse Jesus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele tem poder para mudar a tua história, mudar a sentença da tua casa, mudar a tua família. É este Jesus que está aqui nesta manhã. Ele muda história em nome do Senhor. Ele muda história. É Ele quem muda a sentença. É Ele quem trabalha, quem transforma. É este Jesus que operou também no Antigo Testamento. Aleluias. Quer ver Jesus no Antigo Testamento? Quer ver? Manoá. Quem era Manoá? Manoá era o futuro pai de Sansão. Todos já ouviram falar de Sansão, tudo bem? Manoá era o futuro pai de Sansão. Um belo dia, a sua esposa está no campo, trabalhando. Um anjo se apresenta à esposa de Manoá, dizendo que viria a ela um tempo, e ela teria um filho, e que sobre a sua cabeça não poderia passar navalha, ele não poderia tocar em nada que fosse imundo, ele teria que se abster de vinho, de bebida forte. Era Sansão. A sua esposa conta para Manoá que o anjo havia se apresentado a ela, e de repente ele ora ao Senhor, pedindo a Deus que este anjo novamente se apresentasse a ele. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Manoá. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração deste homem. E um belo dia, de novo a sua esposa está no campo, o anjo se apresenta a ela, e ela chama o seu esposo. Ele vai correndo, chega diante do anjo, e para encurtar a história, eles vão perguntar o nome deste anjo. Eles vão perguntar o nome deste anjo, e o anjo vai responder dizendo: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Opa!
Isso te lembra alguma coisa? Isaías capítulo 9, verso 6. E o seu nome será chamado. E o seu nome será chamado. Era o próprio Cristo se apresentando a Manoá. E que coisa linda é receber a presença do Senhor em casa. Que coisa tremenda é receber a presença do meigo Nazareno em casa. Aquele mesmo que caminhou com os discípulos que estavam indo para Emaús, que eles estavam como que cegos, que eles não estavam enxergando, e de repente caem as escamas que estavam em seus olhos. O Senhor se apresenta a eles no partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. E assim acontece conosco. Às vezes a batalha é tão tremenda, tão intensa, que impede que nós reconheçamos a presença de Jesus em nossa vida. Mas Ele está dizendo a cada um de nós aqui nesta manhã: eu estou lá na tua casa aplacando aquela situação, aplacando aquela enfermidade, te dando paz, te dando vitória. Eu declaro e profetizo que você terá uma semana de bênção, uma semana de livramento, uma semana de porta aberta, uma semana de reconciliação com a tua família. Alguém vai te ligar esta semana te pedindo perdão, ou para você liberar perdão. É o Senhor quem faz isto, e o nome dele será glorificado. Você recebe esta palavra nesta manhã? Aleluias. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Quem é Jesus no Antigo Testamento? Quem é Jesus? Ele é o quarto homem da fornalha. Nós lemos aqui: não é assim, é quando passares pelo fogo. Ele é o quarto homem da fornalha. Peraí, rei, nós nos jogamos, não foram 3 homens? Não foram 3 que nós jogamos lá? Foram 3. Ele está no meio da fornalha que muitas das vezes você vive. Ele não manda. Ele não manda alguém para trazer recado. Ele vem pessoalmente. Porque Ele não é Deus de recado, Ele é um Deus de mensagem. Ele é um Deus de mensagem, Ele vem pessoalmente. Ele poderia mandar Miguel, chefe dos anjos, arcanjo Miguel, mas ele foi pessoalmente dentro daquela fornalha e disse assim, parafraseando o texto bíblico: pode aquecer, pode colocar mais lenha. Como é que fogo pode queimar fogo, meu irmão? Como é que água pode conter a própria água? Como é que fogo pode aquecer o próprio fogo? Se o próprio fogo estava dentro daquela fornalha, dizendo: vem comigo, Ananias, vem comigo, Misael, vem comigo, Azarias, caminhe comigo pelo fogo, porque a providência está com vocês aqui dentro. Oh, aleluias. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quem é Jesus? É este mesmo que estavam com estes 3 hebreus na fornalha ardente. Jesus, ele mudou a vida das pessoas radicalmente. Ele teve o poder de mudar o curso da história em antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo antes de Cristo era uma coisa, o mundo depois de Cristo é outra coisa. Os críticos vão dizer, concordo com você, depois de Cristo foi que aconteceu as maiores atrocidades e barbaridades. Mas por que isso aconteceu? Por causa da proibição da leitura bíblica. Havia um decreto nos concílios da história da igreja, aonde a Inquisição, o catolicismo romano, aqui vai o meu respeito a todos os nossos irmãos católicos, mas o que é verdade tem que ser dito.
E os nossos irmãos católicos não têm culpa em nada sobre isso. A liderança foi quem pecou nesse sentido. No ano, se não me falha a memória, no ano 1220 por aí, houve um decreto de proibição da leitura bíblica. Somente os sacerdotes, somente a liderança é quem tinha o contato com o texto sagrado, e mesmo assim em latim. O povo não tinha contato com a escritura sagrada. Daí a explicação por que tanta mortandade. Porque a Bíblia diz: o meu povo pereceu, foi destruído por falta de conhecimento. E da onde advém o conhecimento? Através da Bíblia Sagrada. Quando a leitura bíblica foi liberada para todos os povos, o povo começa a pesquisar mais, começa a ler mais. Conhecimento é tudo, meus irmãos. O mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele transformou a vida das pessoas, ele muda a vida das pessoas. Pode observar, entra em um presídio, entregue lá diversas literaturas, pode pegar as mais famosas, Dostoiévski, pode pegar os romances de Shakespeare, pode pegar tantas literaturas, distribui em um presídio. Volte lá, depois de um ano, e veja se alguma coisa mudou na vida dessas pessoas. Veja se houve transformação, veja se houve mudança na vida dessas pessoas. Não, por quê? Porque Dostoiévski não transforma, Shakespeare não transforma ninguém. Agora, coloque alguns exemplares da Bíblia Sagrada dentro de um presídio e volte lá depois de um ano, você vai ver uma igreja fundada lá dentro, vidas transformadas, porque este livro, ele tem o poder de transformar e mudar a vida da humanidade, porque Jesus faz isto. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho muda o homem radicalmente. O Evangelho mudou a vida da minha mãe, o Evangelho mudou a vida do meu pai, o Evangelho mudou a minha história, o Evangelho mudou a rota da minha família. O Evangelho continua fazendo isso. Se você tem orado por transformação da tua casa, da tua família, do teu cônjuge, da sociedade em que você está, continue orando, porque Jesus faz isto. Quem é Jesus? Ele é a salvação. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos. Ele não abre precedente para mais nenhum outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Há um dizer no mundo que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Isso é uma falácia de Satanás. O único caminho que leva o homem até Deus é Jesus. Jesus é o caminho que leva a Deus. Único caminho, inegociável. Buda não leva ninguém a Deus. Allan Kardec não leva ninguém até Deus. Outras entidades não levam ninguém até Deus. O único que leva o homem até Deus é o caminho, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Deus abençoe. Curva a tua cabeça.